Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos. Muito bom dia, está no ar o programa Opinião Agora pela Rede Opinião de TV no canal 40 UHF. Nós estamos ao vivo, você pode participar conosco através dos nossos endereços nas redes sociais, o telefone e também pelo nosso portal de notícias. Opinião Agora 40UHF@gmail.com é o nosso endereço pelo MSN. O nosso e-mail opiniãoagora@pu-noticias.com. Página no Facebook, facebook.com/Opinião Agora, e o portal de notícias www.pu-noticias.com. A linha direta para você participar é o 19 3302 0271. Eu vou repetir, o nosso telefone, a linha direta para você participar é o 3302 0271. Daqui a pouco vou receber aqui nos estúdios da Rede Opinião, no programa Opinião Agora, para um bate-papo, o pastor e vereador Paulo Henrique Paranhos Ribeiro, o vereador do combate à pedofilia, como é conhecido na cidade, nos meios sociais. Daqui a pouco nós vamos estar recebendo ele aqui, fazer perguntas e também tirar as dúvidas a respeito desta bandeira da pedofilia que o vereador e pastor Paulo Henrique tem levantado na sua legislatura. Vamos às notícias das páginas principais dos jornais de hoje. O jornal A Gazeta de Piracicaba, que é o nosso parceiro. Eu quero mandar um abraço aos amigos Wilson Tits, também ao Lourenço Tayari, aos colaboradores da Gazeta, repórteres, jornalistas, o pessoal da imprensa no geral que trabalha na Gazeta de Piracicaba. Começando com a matéria que diz insegurança. Roubos na área rural preocupam sitiantes. Moradores de sítios e fazendas estão alarmados com a ousadia dos assaltantes. Delegado dá dicas de como se prevenir contra os crimes. Olha, antes de mais nada, eu queria dizer o seguinte: tem se combatido constantemente, falado sobre a questão da segurança na cidade de Piracicaba, sobre a questão da segurança no estado de São Paulo, mas vamos falar de Piracicaba, que é o que nos interessa no momento. Nós sabemos que a Polícia Militar faz a parte dela, a Guarda Civil faz a dela, a Polícia Civil faz a dela, só que tem um porém. O objetivo maior da questão segurança é se preocupar em garantir a segurança dos munícipes da cidade, do povo piracicabano, que é o maior patrimônio que uma cidade tem, como dizia nosso saudoso vereador Walter Ferreira da Silva, o Pira. Tivemos a informação hoje de que o vereador Laércio Trevisan Júnior, protocolizou um requerimento solicitando base da Guarda Civil em alguns sítios e fazendas, em algumas áreas rurais, ou melhor dizendo, em alguns pontos rurais da cidade de Piracicaba. E, segundo informação da assessoria do vereador, houve o retorno do comandante da Guarda Civil Municipal, o capitão Silas Romualdo, competente comandante, diga-se de passagem, de que, para que possa ser instalada uma base da Guarda Civil na zona rural, vai desfalcar as viaturas e os guardas civis da cidade. Agora, veja bem, pelo que eu penso, comandante, ninguém melhor para dizer de segurança do que o senhor, para saber a segurança, onde fazer a segurança do que o senhor. Comandante Silas, capitão do Exército Brasileiro da Reserva, o qual tem um grande respeito e um grande carinho. Só que veja bem, comandante, penso que a questão não é desfalcar o centro da cidade, ou desfalcar o bairro ou a zona urbana. O que precisa é solicitar à prefeitura a compra de mais viaturas, a contratação de mais guardas e também fazer o patrulhamento na zona rural. Porque, embora seja a zona rural, mas pertence ao município de Piracicaba, sim. São munícipes que estão lá, que pagam seus impostos, que trabalham no dia a dia, debaixo de sol, debaixo de chuva. Munícipes que também precisam ter a garantia da sua segurança.
Então, está mais do que na hora da Guarda Civil. Mas eu já coloco o programa, comandante, à sua disposição, inclusive para o senhor vir aqui relatar essa situação da forma como lhe convém, da forma como o senhor pensa, ou de como a Guarda deve agir. Mas penso eu que a Guarda Civil Municipal tem sim que colocar patrulhamento na zona rural também. São direitos iguais. O mesmo povo que trabalha lá, que mora lá, é o povo que trabalha no centro, que mora no centro, ou que mora na zona urbana, vamos dizer assim, que mora nos bairros urbanos da cidade. E lá é o bairro rural, Tanquinho, Anhumas, Ibitiruna, Santana, Santa Olímpia. E tem no jornal Gazeta de Piracicaba casos de roubo, de assalto. Então, insegurança é constante e aumenta a cada dia que passa. Agora, eu acredito que o capitão Silas, o comandante da guarda, bem como toda a parte de inspetor e subcomandante, vocês têm que sentar, reavaliar isso daí, esse pedido do vereador Trevisan. Não estou aqui defendendo o vereador nem defendendo partido nenhum, estou aqui para defender a população. A Câmara faz a parte dela. O presidente João Manuel, o vereador João Manuel dos Santos, instituiu na cidade, junto à prefeitura, junto à guarda, às polícias, demais forças de segurança, o Fórum Permanente de Segurança Pública. E dentro do fórum inclui-se também a zona rural, não é só a zona urbana. Então, penso eu que não é por esse lado, meu querido comandante. Vai desfalcar a zona urbana e vai atender a rural. Não, mantenha a zona urbana, solicita a compra de viatura para a zona rural, solicita e abre concurso para mais guardas civis e vamos sim garantir a segurança da cidade de uma forma geral, não somente da zona urbana, mas da zona rural também, que afinal de contas eles pagam os impostos como nós pagamos que moramos na zona urbana. E vão mais longe, eles também têm o direito à segurança, à saúde, ao bem-estar, à moradia, têm direito ao transporte. Então vamos, o capitão Silas, eu tiro o chapéu para a competência que o senhor tem. Então vamos olhar com maior carinho, né? Vamos olhar com mais atenção para a zona rural e também garantir a segurança daquele povo humilde que luta, que trabalha e que faz também por merecer. Voltando ainda na Gazeta de Piracicaba, o Inhoquim segura o Corinthians 1-1. 15 jogou de igual para igual com o Corinthians ontem no Barão de Serra Negra. O campeão do mundo saiu na frente com gol de Emerson e Diguinho empatou para o Inhoquim aos 42 minutos do segundo tempo. O empate comemorado pela torcida, inclusive por mim, que eu soltei até rojão na hora que teve o empate, viu? E falando ainda no jornal Gazeta de Piracicaba, traz aqui também: Piracicaba é a 13ª do estado em postos de trabalho. Postos de trabalho. E trabalho tem? Né? Tem, mas ainda falta muita coisa. Mas, olha, os primeiros sinais da competência do Sérgio Furtuoso, quero mandar um abraço para você, Sérgio, secretário de Trabalho e Renda, já estão aí nítidos na imprensa, viu? O que o Sérgio Furtuoso, meu amigo Serginho, vem lutando aí para garantir mais vagas de emprego, garantir mais condições de trabalho. Eu tenho que abraçar o Sérgio Furtuoso apertado, competente secretário de Trabalho e Renda do município de Piracicaba. Então tá aí. Campanha recebe fraldas e remédios. A campanha do Fundo Social de Solidariedade recebeu apoio de mais um médico. E também fala da Semana Especial de Pescados, que vai incentivar a venda e consumo de peixes na Semana Santa. Jornal A Tribuna Piracicabana. A Tribuna traz aqui como título principal: Carta sindical pede redução da jornada de trabalho. O Conselho Sindical, que atua junto à Gerência Regional do Ministério do Trabalho de Piracicaba, quer reduzir a jornada de 44 para 40 horas sem redução de salários, que é o correto. Você pode diminuir a jornada, mas não pode reduzir o salário, tá? Fala também aqui, traz uma notícia meio bombástica aqui, né? E diz assim: pastor deputado estadual Dilma dos Santos, seguindo o exemplo do Papa, anunciou sua renúncia, mas não de pastor, e sim de deputado. No culto do último domingo, dia 17, pastor Dilma alegou não ter tempo para conciliar as duas funções, portanto, escolheu continuar como pastor. Os motivos da renúncia ainda não estão muito claros, mas quem conhece sabe que dificilmente deixará de fazer política nos bastidores. É o que diz aqui o caldeirão político do jornal A Tribuna Piracicabana. Continuando em outras perguntas que não querem calar, com base na desistência do pastor Dilma de ser deputado, como fica o acordo com o PT de José Antônio Fernandes Paiva para que saírem
Em dobradinha estadual e federal, no que já ficou conhecido como Acordo Melancia, o vermelho e o verde. E fora da disputa, quem seria o apoiado por Dilma? O governista Luiz Arruda ou o oposicionista Paulo Camolese? Ambos do PV. Fica aí um ponto de interrogação, tá bom? Jornal de Piracicaba. Com garra, 15 empata com o Timão. Já falamos, essa notícia já está na tribuna. E aqui outra notícia importante: economia local tem recuperação no bimestre. O mercado de trabalho piracicabano gerou 1.967 postos formais no acumulado do primeiro bimestre, ou seja, 3,5 vezes a mais que no mesmo intervalo do ano passado, quando foram criados 556 empregos, de acordo com o CAGED divulgado ontem pelo Ministério do Trabalho e Emprego. E também fala do excelente projeto de lei complementar que proíbe a realização de espetáculos pirotécnicos em espaços fechados e cobertos em Piracicaba. Foi aprovado ontem pela Câmara em primeira discussão. A proposta é de autoria do competente vereador Pedro Kawai, PSDB, inibe a promoção dos eventos em locais públicos e privados. De acordo com a proposta, espetáculos pirotécnicos só serão permitidos mediante solicitação especial à Prefeitura, e nenhum evento dessa natureza poderá ser realizado sem a supervisão de um técnico em explosivos devidamente credenciado pelo Poder Executivo. Parabéns ao Pedro Kawai, brilhante iniciativa em proibir, colocar aí, instituir esse projeto de lei, proibindo o show pirotécnico em local fechado. Vamos para o tempo e temperatura. Vamos falar da temperatura de hoje, que promete, agora de manhã, né, a cidade de Piracicaba amanheceu chuvosa, mas o sol já começou a mostrar seu brilho. Você vê nesse momento imagens inéditas da cidade de Piracicaba, que estão sendo transmitidas do nosso departamento de jornalismo. Você vê aí, acompanha comigo as imagens onde Piracicaba já começa o sol a mostrar o seu brilho, mas ainda há previsão de muitas nuvens e chuva, tanto para a tarde como para a noite também. Umidade relativa do ar em 74%, o índice de raios ultravioleta moderado, a mínima hoje para 17 graus e a máxima para 24 graus. Está aí as imagens lindas transmitidas neste momento ao vivo da nossa maravilhosa Piracicaba. Eu vou para um intervalo rápido. Na volta tenho a honra de conversar aqui com o pastor e vereador Paulo Henrique Paranhos Ribeiro. Não saia daí que eu volto já. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Nossa luta é de todos. 39ª Festa do Milho de Tanquinho, de 9 a 24 de março, no Centro Rural de Tanquinho. Venha saborear as delícias do milho verde. Entrada franca. Realização Centro Rural de Tanquinho. Apoio Prefeitura do Município de Piracicaba. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Nossa luta é de todos. Já estamos de volta com o programa Opinião Agora pela Rede Opinião de TV no canal 40 UHF. Você pode participar comigo, nós estamos ao vivo. O MSN Opinião Agora 40UHF@gmail.com. O endereço de e-mail opiniãoagora@punoticias.com. A página no Facebook, facebook.com/Opinião Agora. O nosso portal de notícias www.punoticias.com. E o telefone para contato com a nossa produção é o 19-3302-0271. Sem muita demora, eu tenho a honra de receber aqui, já em seu terceiro mandato, sua terceira legislatura, formado em jornalismo e marketing, eu recebo o pastor e vereador Paulo Henrique Paranhos Ribeiro.
Primeiro, vereador, é uma honra muito grande recebê-lo aqui, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, Marcelo, e um bom dia a todos que estão nos assistindo. Nós já aguardávamos ansiosos a sua participação aqui, né? É que devido à agenda que o senhor tem, a correria é bastante grande, mas eu quero agradecer, inclusive mandar um abraço ao Márcio Minatel, que é o chefe de gabinete do vereador Paulo Henrique, e que quando nós fizemos o convite, de pronto a assessoria nos atendeu e hoje nós estamos aqui. Nós vamos falar de vários assuntos aqui, o principal é o portal da pedofilia que o pastor Paulo Henrique inaugura agora no próximo dia 10. Gostaria, pastor Paulo, que o senhor fizesse uma explanação sobre esse portal e a importância desse portal, que aliás refere-se a uma bandeira que o pastor Paulo levantou, que é de grande importância e que afeta hoje a população mundial, que é a pedofilia. Marcelo, vai ser o primeiro portal do Brasil, não existe outro, onde se vai juntar dezenas de pessoas, câmaras de vereadores, Ministério Público, várias entidades, órgãos que lutam em favor das crianças. Então, ele vai ter o objetivo assim, onde a pessoa vai poder saber denunciar, o que ela deve fazer, ela vai ter orientações para que ela possa, numa situação crítica, ela possa procurar nesse portal. Então vai ser algo inédito, vai ser lançado em 10 de junho, aqui na Câmara de Vereadores de Piracicaba, onde a população não vai ter como ter acesso porque são poucos lugares, mas no dia 10, daqui a pouco nós vamos falar, ela vai poder acessar a partir das 9 da noite o site e com certeza ali ela vai pegar todas as informações. É algo inédito no combate à pedofilia. O senhor trouxe aí um cartaz, inclusive, né? Eu gostaria que o Frigúria focalizasse esse cartaz, que é justamente o cartaz que fala do lançamento do portal da pedofilia. Esse portal de grande importância está aí. Eu quero desde já, vereador e pastor Paulo Henrique, parabenizá-lo pelo lançamento deste site, né? Inclusive traz como título aí Tropa de Elite Oficial contra a Pedofilia, que será lançado no dia 10 de junho de 2013. Esta iniciativa é do pastor Paulo Henrique, pastor e vereador Paulo Henrique, que desde que assumiu a Câmara de Vereadores, desde o seu primeiro mandato, a sua luta contra a pedofilia é constante. Vai passando os anos, os dias, os momentos, e a cada minuto ou a cada segundo é detectado um caso de pedofilia. É isso, pastor Paulo? Infelizmente, é uma coisa que a gente não queria falar sobre isso. A gente queria falar de coisa bonita, coisa bacana, melhorar a cidade, saúde, segurança, mas infelizmente é uma coisa que acontece e é real. A cada dia 1 milhão de sites são abertos de pedofilia, apoiando a pedofilia. Você vê, 1 milhão de sites por dia e nós vamos abrir dia 10 de junho. Quer dizer, você vê, é uma gota num oceano. Exato. É uma coisa muito... E a gente, se entrar talvez se a pessoa está nos assistindo, se ela entrar numa página de qualquer site, aí ela vai ver. Ontem eu estava vendo, o rapaz violentou a mesma menina 79 vezes. 79 vezes. O outro, ele violentava as garotas e ele filmava uma por uma. Quer dizer, onde nós estamos? Itaquacetuba, quer dizer, Piracicaba tem casos de 2011, 2012, aqui em Piracicaba nós tivemos quase 700 casos. Nós não estamos falando de maus trato infantil, nós estamos falando de abuso sexual, estupro de vulnerável e aliciamento também pela internet, 700 casos. Nós temos uma delegacia da mulher, uma delegada, 2 escrivãos, os carros precários para ver tudo isso. Então, quer dizer, quantas crianças não estão sendo violentadas aqui em Piracicaba? E neste momento, inclusive. Nesse momento. A cada 15 segundos, se você marcar no seu relógio aí, a cada 15 segundos uma criança é violentada no Brasil. Então, 10 minutos, quer dizer, 40 crianças. Em 1 hora, 400. Num dia, quase, 3 mil. Num ano, 3 milhões e 500 mil crianças são violentadas no Brasil. Pastor Paulo, nós temos uma pergunta aqui que está vindo via Face para nós, da Ana Júlia do bairro Pauliceia, e ela pergunta o seguinte: o que leva um indivíduo a agir como pedófilo? Doença ou outros? É Ana Júlia? Ana Júlia. Safadeza. Essa é a palavra certa, porque não é doença, porque no meio dos pedófilos tem juízes, advogados, médicos, pastores, padres, políticos. Então, quer dizer, se fosse doente, não seria uma pessoa, um profissional
Mas também tem o gari, tem o lixeiro, tem o morador de rua, o mendigo, que também é estupro, infelizmente. Então, é uma coisa que temos que orientar a população a prevenir, é alertar, é começar a população a vigiar, a olhar, porque quando menos espera pode acontecer. Muito bem, eu quero já parabenizá-lo pela iniciativa de aderir a essa bandeira e o senhor lutar por ela, porque hoje todo mundo quer lutar por tudo, mas coisas importantes às vezes são deixadas para trás. E o vereador Pastor Paulo, ele tem agido de forma radical, de forma rude, para que possa combater. Agora, como ele mesmo disse, né, uma gota no oceano, e que vai tentar fazer aí, vai dar bons frutos, não tem a menor dúvida. Mas, Pastor Paulo, quando o senhor assumiu a Câmara, como se deu essa iniciativa de abraçar essa bandeira que é a pedofilia? Em 2008, quando começou a falar sobre isso, houve a CPI da pedofilia e nós fomos convidados a ir. E iniciando a CPI da pedofilia, nós fomos a primeira cidade do Brasil a lançar a Semana de Combate à Pedofilia. Dos 5.000 e tantos municípios do Brasil, Piracicaba foi a primeira. Então isso chamou a atenção da CPI da pedofilia, eu fui convidado a participar e vendo ali na CPI imagens, vídeos, fotos, os próprios pedófilos, as famílias ali, sabe, destruídas, famílias que foram, sabe, destruídas por causa daquela situação, a gente então levantou a bandeira aqui em Piracicaba. Foi difícil, foi muito difícil no início, então nós fizemos o primeiro mandato de 2005 a 2008, depois iniciamos o segundo mandato lutando na campanha da pedofilia e nesse terceiro mandato agora nós vamos iniciar com mais força ainda, já lançando esse site que vai ser algo nacional, onde todos os órgãos do Brasil vão estar agregados nesse site para a gente combater a pedofilia. Então, uma pessoa lá do Acre, ela vai poder entrar e ali ela vai saber o que eu posso fazer, o que eu posso orientar meu filho, ali vai ter cartilhas, material e as páginas para denunciar também. Muito bem. O seu Oswaldo Coelho, de Santa Terezinha, ele pergunta o seguinte: uma criança, após lamentavelmente ser violentada por um pedófilo, como passa a ser a vida dessa criança e o que a família deve fazer para poder continuar? Seu Oswaldo, infelizmente a vida dessa criança foi destruída. Então tem que passar pelo processo de ter que ir numa delegacia, reconhecer o pedófilo, médico legal, tem que passar por EML, fazer exame, psicóloga. Então, se a criança estava ali com 5, 6 anos, iniciando na fase de brincar, de correr, de ir para a escola, acabou tudo. Acaba a vida da criança. E da família também, né, Pastor Paulo? Imagina os pais, imagina a cabeça do pai, imagina a cabeça da mãe, imagina a família ficando sabendo de uma situação dessa. Imagina, nunca foi numa delegacia, tem que se colocar diante do criminoso, uma criança de 5, 6 anos, diante de um criminoso para identificar, não, ele fez isso, quer dizer, é muito difícil. Destrói, infelizmente, seu Oswaldo, a vida de uma criança. Nós que já fomos criança, imagina a nossa vida, como que seria. Muito bem. Nós temos uma outra pergunta aqui, Pastor Paulo. Essa pergunta é da Cristina Santos, ela é do bairro Taquaral, e ela pergunta o seguinte: existem casos de homossexualismo que alega ser homossexual por já ter sido aliciado ou ter sofrido atos de pedofilia, procede? É muito difícil falar sobre isso. Aí são casos distintos, nós estamos falando aqui de crianças que estão sendo violentadas. Aí é caso distinto, que é isso aí, cada um analisa. Ótimo. Dentro ainda desse assunto, Pastor Paulo, quando uma criança, ou vamos falar mais de criança, que geralmente são as crianças que sofrem, né, os atos de pedofilia, uma criança ao perceber que um determinado indivíduo está ou olhando ela, ou perseguindo, ou ela desconfia de alguma coisa, qual o primeiro procedimento que ela deve tomar? É claro que nós temos crianças pequenas que não têm conhecimento, mas vamos falar as crianças que já estão em fase de escola, 10 anos, 11 anos. Vamos pensar assim, as mães... Eu vou interromper o senhor só um minutinho. Tá. É importante, eu quis perguntar, fazer essa pergunta para o senhor, até mesmo para o telespectador que nos assiste, já ter a instrução de como agir quando perceber um caso desse. A criança, quando ela vem e conta alguma coisa, olha, eu fui tocada, a pessoa passou a mão no local que não devia. Isso aí, muitas das vezes, a mãe, ou o pai, ou a tia, ou alguém, acaba não acreditando. É coisa da criança. Não é coisa da criança, a criança não está mentindo.
Ela não vai chegar e criar uma situação dessa para tentar prejudicar a outra, não. Ela está falando a verdade. Só que por causa das famílias, eu não acredito nisso, ela não leva o negócio para frente. Mas a criança lá no final, ela vai ter um problema muito sério. Tá, criança pequena, tem que orientá-la. Se alguém tocar em você, na creche, na escolinha daqui, dali, qualquer coisa, dentro da van, dentro do transporte escolar, se alguém tocar em você, conta para a mamãe, conta para o papai. Isso tem que ser alertado, não pode colocar a mão, não pode, isso criança pequena. Numa escola, se ela está sendo aliciada com alguma coisa, talvez, olha, eu ajudo você nessa prova, eu ajudo você, mas você vai comigo aqui, vamos tirar uma foto nua. Isso tem que ser alertado, falar para a diretora da escola, falar para a professora, falar para os pais, tem que denunciar, tem que gritar, Marcelo, Tá. Tem que gritar. Nós temos uma outra pergunta aqui, deixa eu voltar a acessar a rede social. Essa pergunta é do senhor Luiz Carlos, ele é do bairro Jardim Chapadão. Ele pergunta o seguinte: quais os maiores indícios de aliciamento que uma criança ou adolescente começa a perceber num pedófilo? É aí que vamos falar assim por partes. 80% dos casos de pedofilia acontece dentro da própria casa. Então, 80%. Então, entre pai, padrasto, tio, irmão, 80% acontece dentro de casa. 15% em volta dela, professores, amigos, sei lá, em volta. E 5% é o que já está dizendo o seguinte: 5% seria pela internet ou um estranho. A criança está passando na rua, você quer uma balinha, você quer um ovo de Páscoa? Está aqui. E leva a criança e abusa. O que a criança começa a ficar triste, a criança começa a ficar angustiada, começa a ficar achando que ela é a culpada daquilo ali. Correto. Então, e o pedófilo, muitas das vezes, ele é covarde, ele ameaça. Se você contar para alguém, eu te mato. Se você contar, eu mato seu pai, eu mato sua mãe. Então, a criança, ela fica tímida, com medo de acontecer alguma coisa com o pai e com a mãe. Imagina, um homem chega e fala assim: olha, se você contar, eu mato seu pai, eu mato sua mãe, eu mato seu irmãozinho. Quer dizer, a criança vai ficar constrangida. Por isso, a campanha que a gente sai para as ruas, sai pelas esquinas, fazendo os pedágios, para quê? Para alertar as mães, os pais, a falarem para os filhos: olha, denuncia. Se alguém tocar em você, se alguém tocar em você, ou se alguém te convidar, você tem que denunciar. E, infelizmente, também pelas redes sociais, em 8 minutos, Marcelo, não sei se você sabe, 8 minutos, o pedófilo consegue convencer uma criança ou marcar um encontro ou tirar a roupa na frente do computador. O senhor falou das redes sociais. Aqui tem uma pergunta da Virgínia. A Virgínia Marrucci, ela é do centro, e ela pergunta o seguinte: nas redes sociais, qual a forma segura de que eu possa ter a garantia de que não tem pedófilo conversando com o meu filho? É difícil. É difícil, É né? muito difícil. Aí entra a orientação do pai e da mãe e contar a realidade. Ó, pode acontecer isso, isso, isso. Então, por isso que vamos ter o site, nós temos um blog que você que está nos acompanhando, você pode entrar agora. Tem lá todas as notícias que saem diariamente. Podemos falar já o endereço Sim, do blog. www.paulohenriquecontrapedofilia.blogspot.com. É grande. paulohenriquecontrapedofilia.blogspot.com.br. Então você pode digitar ali você vai ver tudo quanto é matéria que está acontecendo hoje, diário, o que aconteceu ontem, daqui a pouco nós vamos colocar o que está acontecendo hoje, para as mães ficarem alertas. Não, peraí, aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. Deixa uma babá, a babá leva o padrasto para dentro da casa e o namorado da babá estupra a criança do patrão. Quer dizer, é coisas assim absurdas. E tem que ficar de olho. Ok. O Rafael Medeiros, do bairro Centro, também pergunta se existe uma estatística do estado ou da cidade que mais se constata caso de pedofilia? Sim, só que é o que eu estou dizendo. Piracicaba teve 600 e poucos casos de 2011 a 2012, isso registrado nos conselhos tutelares. Só que tem aqueles que estão em segredo de justiça, que a gente não tem acesso, e tem também aqueles que as pessoas não denunciam. Então, quer dizer, deve passar aí de quanto? 2.000, 3.000 casos em Piracicaba? E nas outras cidades que ninguém denuncia, nas outras cidades que não tem campanha como essa? Pastor Paulo, e qual o maior problema em denunciar? O que seria? Seria um medo de... O medo, às vezes, vamos supor,
O pai é o que sustenta a casa. Se ele é o violentador, ele que sustenta. Quer dizer, como que eu vou ficar? Eu denuncio ele manda todo mundo embora, ele vai embora e deixa a gente aí sem nada. O padrasto é a mesma coisa. A mãe tem o padrasto, ela fala, então é melhor eu aguentar essa situação, deixa violentar a criança, deixa ele satisfazer o prazer dele, mas pelo menos eu não perco a proteção, aparentemente, mas com isso está destruindo a vida de uma criança. É muito triste a situação, mas é real. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor, pastor Paulo, até aproveitar esta oportunidade, que é um momento de nós tirarmos as dúvidas e sabermos assim, a risca, como funciona esta campanha da pedofilia, o que acontece, como que ocorre, mas é uma pergunta que inclusive deixa curiosidade, inclusive minha. Há casos de que a esposa se separa do marido e depois ela acaba casando com uma outra pessoa, e a criança adota aquele novo marido da mãe como pai, chamando de pai, e ele passa a agradar a criança, querer bem, fazer por aquela criança como se fosse o próprio filho, a própria filha, e essa é uma preocupação que inclusive eu tenho, pastor Paulo, porque nós temos N casos que esse agrado é com segundas intenções. Agora, como a pessoa que casou, a mulher casou com outro homem que não é o pai da criança, como que ela deve agir, ou como ela deve perceber, ela começa a perceber se aquele carinho realmente é de um segundo pai ou já parte também para a pedofilia? A mãe tem que estar alerta, a mãe tem que estar e ela tem que ser prevenida, ela tem que sentar todo mundo, olha, esse aqui, ele não é seu pai, é um padrasto, e ele não pode tocar a mão em você, tem que falar. Essa abertura, Marcelo, aí você que está nos assistindo, que infelizmente as pessoas não querem que se converse dentro de casa. Então no início da campanha em 2008, o que acontecia? As pessoas achavam assim, mas o Paulo Henrique vai expor a situação, mas tem que expor. Tem que expor. Nós Exato. temos que falar, tem que sentar e falar abertamente. Eu conheço pessoas hoje, que até da onde a gente trabalha, que chega para o filho e fala assim, se alguém tocar em você, seja quem for, você tem que gritar, sair correndo e não pode aceitar isso, quer dizer. Então as mães estão começando a criar essa coragem de falar, tem que falar abertamente, os professores tinham que falar nas salas de aula, tinham que alertar, mas é um assunto que infelizmente, eu vou dizer bem claro, é tratado assim, coloca debaixo do tapete, não vamos falar nada, porque infelizmente, você que está me assistindo, aqui em Piracicaba existe uma rede internacional de pedofilia e está coberta às vezes por gente que não quer aparecer. E gente grande. Gente grande, não é gente pequena não. Nós vamos para um comercial rapidinho, na volta vamos falar mais esse assunto importante, de grande importância, que já há alguns programas, muitos programas que nós queríamos trazer o pastor e vereador Paulo Henrique para cá para falar sobre esse assunto, e hoje ele está aqui conversando conosco. É claro que já fica estendido o convite, pastor Paulo, para o senhor voltar, inclusive antes de acontecer o lançamento do portal. Nós vamos para um rápido comercial e eu volto já, não saia daí. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Nossa luta é de todos. 39ª Festa do Milho de Tanquinho, de 9 a 24 de março, no Centro Rural de Tanquinho. Venha saborear as delícias do milho verde. Entrada franca. Realização Centro Rural de Tanquinho. Patrocínio Skol, a cerveja que desce redondo. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Nossa luta é de todos.
Já estamos de volta com o programa Opinião Agora pela Rede Opinião de TV no canal 40 UHF. Nós estamos ao vivo e você que nos assiste neste momento, você pode participar conosco enviando as suas perguntas. O nosso assunto hoje é sobre a pedofilia com o pastor e vereador Paulo Henrique Paranhos Ribeiro. O pastor Paulo que também é formado em jornalismo e marketing e que abraçou essa bandeira da pedofilia desde que assumiu o seu mandato na sua primeira legislatura. Está em sua terceira legislatura e combate de forma radical, constante, os pedófilos que existem não só em Piracicaba como a nível de Brasil. Uma bandeira muito importante que o pastor Paulo levantou e estamos levando avante aí através do mandato do vereador e através também da iniciativa pessoal do vereador que luta por esta causa. Pastor Paulo, nós temos aí algumas fotos, né, inclusive sobre as campanhas que o senhor vem fazendo. Sim. Eu gostaria, nós vamos colocar no ar essas fotos e conforme vai mostrando, o pastor Paulo vai narrando. Essa é uma foto onde eu fiz o lançamento da camiseta em dezembro, junto com o BOP, o Batalhão de Operações Especiais, o prefeito Gabriel Ferrato abraçando a causa, colocando toda a força para nos ajudar nessa campanha. Nosso amigo Eric, jornalista da Tribuna, mais um que nosso abraça, parceiro também na Opinião Agora. O nosso secretário de Piracicaba, o Arthur também. Secretário de Obras. Secretário de Obras. Aí foi um pedágio que nós fizemos, o primeiro desse ano de 2013. Sábado agora estaremos novamente aí na esquina do Habib's. O Marilson, quando fizemos a primeira corrida, ele veio apoiar essa campanha também. O Habib's, lembrando que é na 15, esquina com a Independência, esquina com a Independência. A partir das 10 horas da manhã estaremos fazendo o pedágio, distribuindo já o convite para o site do lançamento. Aí com o chefe de gabinete, nosso amigo Miromar. E é muito interessante, Marcelo, essa bandeira a gente tem levado, que é a pessoa que assume, ajuda a gente nessa bandeira. Esse é o delegado da primeira delegacia do Brasil de combate à pedofilia em São Paulo, aonde nós estamos lutando para conseguir colocar aqui em Piracicaba. Aí são os nossos arcos que a gente bota para alertar a população. Esse foi no bombeiro e a gente distribuindo todos os sábados, a gente distribuindo o material da campanha. Vamos ver se tem mais. Junto com o Serginho Furtuoso da Centro também, porque a gente tem que expandir sem dúvida, as nossas redes de relacionamento para que as pessoas possam nos ajudar. As secretárias do prefeito, a Rita, a Eliana. Então muita gente tem abraçado essa campanha aqui em Piracicaba. E eu acredito que o senhor não lembrou, senão poderia ter trazido a bandeira aqui e colocamos aqui na frente da bancada. Hoje foi bem corrido. Mas no próximo já fica aí, viu? Já vamos trazer. Combinado. Isso aí já aguardem lá, faltava 90 dias, agora já está faltando acho que 80 dias para o lançamento do site. Isso aí é um pronunciamento na tribuna da Câmara. Ok. Tá, então, as fotos, né, que foram mostradas pelo pastor Paulo Henrique, vereador Paulo Henrique, sobre o combate à pedofilia. E vale lembrar, pastor, quando você estiver passando com o seu carro, que você vê ali a equipe da pedofilia do pastor Paulo fazendo ali o pedágio, dá uma paradinha ali, correto, pastor? Sim, gostaria que o senhor explicasse qual o objetivo desse pedágio. Sim, a gente faz os pedágios para a gente distribuir o material, panfleto orientativo, o que a pessoa tem que fazer. Se ela quiser o adesivo, ela pode parar, conversar com a gente, tirar dúvidas. Se você também quiser nos ajudar, sim, pode vir. A população está aberta a nos ajudar. Nós aceitamos todos que queiram nos ajudar. Se você quiser nos convidar, poxa, gostaria de uma palestra na minha escola, na minha empresa, a gente vai para orientar a população. Até as igrejas é importante, sim, né, aderirem a essa campanha e participarem. Convidar o pastor Paulo para ir lá, reúne a juventude da igreja, a mocidade, as crianças, as escolas dominicais. Sim. Tem igrejas que a maior parte da escola dominical é de manhã. Então, já colocamos o contato na tela, daqui a pouco o Luciano vai pôr de novo o blog do pastor Paulo. Faz o contato e convida o pastor para ir lá e tenha certeza que você vai estar colaborando para que diminua, porque acabar nunca vai acabar, né, pastor Paulo? Não, mas o negócio é a gente alertar, e o que eu estava te falando fora do ar. Sim. Quando a gente distribui o material, quando a gente dá um adesivo, até se der para fechar aqui mais ou menos, para mostrar. Esse é o adesivo acho que dá esse aqui, do combate à pedofilia, né? O adesivo que foi criado. Aqui, ó. Esse aqui é um deles, né? Acho que dá para mostrar aqui. Dá para pegar, né? Então, esse aqui a gente vai estar distribuindo. Tá aí, agora dá para chegar mais perto. Bem nítido aí, tá?
Tropa de Elite Oficial contra a Pedofilia. contra a Pedofilia. Embaixo está o site, tropadeeliteoficial.com.br. O que é? Qual o objetivo? Qual o objetivo disso aqui? Sim. Até a gente queria colocar faixas na porta das escolas, pintar, botar outdoor. O que nos falta é recurso para isso. Por quê? Porque quando uma criança ou um carro tem um adesivo, todos contra a pedofilia, tropa de elite contra a pedofilia, o que o pedófilo ele vai entender? Que dentro daquele carro, aquela criança, aquela família está orientando. Então, peraí, se eu chegar perto, aquela criança... Me dá mal. É isso. Na escola, se a gente conseguisse colocar nas escolas uma faixa na porta da escola, o pedófilo, quando ele passa a perder a escola. Sim. Se ele vê uma faixa, todos contra a pedofilia, o que ele vai entender? Não, nessa escola aqui, seja ela municipal, particular, estadual, as crianças estão sendo orientadas. E aí fica mais difícil, a gente começa a blindar as crianças. Okay. Uma camiseta, a mãe que bota uma camiseta da Todos contra a Pedofilia, da tropa numa criança, ou um chaveirinho, ou uma pulseira que ela coloca no braço da criança, qualquer pessoa vai olhar, não, essa criança aqui, se eu tocar nela, ela vai denunciar, ela vai contar, ela vai falar. Então o objetivo é esse, Marcelo. O objetivo é esse. Quando a gente bota os balões na rua, é para intimidar. Sim. Intimidar não a população, não as crianças, é para intimidar o pedófilo. Às vezes as pessoas não entendem por causa da caveira, se mostrar de novo aqui. Exato. Mas por quê? Não é para assustar ninguém, é para mostrar que por trás da campanha existem instituições sérias. Exato. Existem instituições sérias. Então é para assustar não a criança, é para assustar o pedófilo. Porque o pedófilo, muitas das vezes, a pessoa não entende, ele é criminoso, é crime. A pedofilia é a mãe do crime hediondo. Então você imagina, o pior crime, a pedofilia é pior ainda. Que eu vou dizer agora bem claro, você que está nos assistindo, até fica ruim, mas eu tenho que falar. Você já imaginou seu filho, sua filha de 2, 3 anos sendo sequestrada, vendida para uma rede de pedofilia, sendo violentada por 2, 3 homens para ser simplesmente por mero prazer? Já pensou nisso, Marcelo? É um absurdo. Mas a pessoa não pensa. A população tem que começar a pensar mais. Então é criminoso. Uma pessoa que faz isso, existe dados aí, que eu não vou ficar falando aqui, que sequestram criança. Ontem eu vi isso. Sequestram criança principalmente na América Latina, levam para o país de turismo sexual, colocam coleira nas crianças e apresentam ela como cachorrinho para serem violentadas. E isso a família nunca mais encontra. Nunca mais encontra. Aí a criança, imagina, uma criança de 5 anos, poxa, tinha todo o amor do pai e da mãe, ela é sequestrada, violentada num país desse, e por estudos e reportagens que a gente já viu, que a criança quando fica doente, ela fica lá numa grade esperando morrer, porque ela já não serve mais. E o pedófilo continua impune. Quer dizer, então a gente tem que combater, a gente tem que lutar, a gente tem que chamar a atenção da população. Então, a nossa bandeira é essa, por isso que a gente está chamando pessoas para nos ajudarem. Então, Divinópolis, que é onde está o promotor da CPI da pedofilia, ele vai estar aqui no lançamento, ele vai estar entrando nessa campanha. Campinas, Santos, Rio de Janeiro, várias cidades estão agregando a gente nessa campanha para conseguir divulgar todo o trabalho. E lembrando que esta campanha tem o apoio dos poderes a níveis federal, estadual e municipal, correto, Pastor Paulo? Com certeza. Pastor Paulo, nós estamos chegando ao final do programa, que pena, né? Mas já fica feito o convite aqui, aliás, já fica convocado a voltar ao nosso programa antes do lançamento oficial deste site. Mas eu quero, mais uma vez, até para nós deixarmos aqui frisado tudo que nós falamos e o trabalho que o Pastor Paulo faz no que se refere à pedofilia, nós já deixamos aí o endereço do blog do vereador. Agora, vereador e Pastor Paulo, se não, quando a pessoa perceber algum caso desse com o filho, com a filha, além da denúncia ao seu blog e logo ao portal, dentro da parte policial, qual o telefone ou qual endereço de e-mail que ela pode acessar assim de imediato? Vamos dizer assim, se ela está desconfiando de algo e ela não quer colocar isso num boletim de ocorrência, ela pode fazer denúncia pelo Disque 100. Aconteceu o abuso, delegacia da mulher, procurar a delegacia da mulher. Okay. Mas se foi algo assim de madrugada urgente, 190, então vai para a delegacia mais próxima.
Tem uma última pergunta aqui, que eu estava até me esquecendo de fazer para o senhor. Quem pergunta é o Alessandro Ferreira. Ele é do bairro Água Santa, é isso? Água Santa. Ele pergunta o seguinte: até que idade é considerado o caso de pedofilia na criança ou no adolescente? Olha, nós temos tratado de 13 anos para baixo. Sim. Mas é até 18 anos. 18 anos para baixo, uma criança for violentada, isso é estupro de vulnerável. Tá. Mas a pedofilia é de 12, 11 anos para baixo. Pastor Paulo, e uma pergunta agora que eu gostaria de fazer para o senhor. Às vezes acontece o caso, que é um caso de pedofilia, mas acontece com um adolescente aí de 14, 15 anos, e depois ele alegar que foi de um comum acordo, que não foi um caso de pedofilia, mas sabendo que foi. A família até denuncia, tá? Porque nós já temos conhecimento de casos que já aconteceram assim, a família até denuncia, mas aí o que o adolescente faz? Ele alega que houve um comum acordo, entendeu? E tudo fica por ali. Isso também fica quieto, não acontece nada, ou aí, também existe uma punição, pastor Paulo? Vamos dizer assim, o namorado com a namorada, ele Sim. tem 25 anos, ela tem 17. Exato. Eles tiveram o ato sexual, foi consentido. Ninguém vai poder fazer nada. Ninguém pode fazer nada. Ninguém vai poder fazer nada. Acontece o seguinte: se a menina larga do namorado, de uma hora para outra, não quero mais ele, vai lá e denuncia, mas se ele falar não, se ele provar que ele foi consentido, então infelizmente, e a lei é muito fraca. Por isso que a gente tem que juntar força. Nisso eu endosso as suas palavras. Bom, eu quero agradecer, pastor Paulo, a sua presença aqui, agradecer toda a sua assessoria, em particular ao chefe de gabinete, o Márcio Minatel, e agradecer por o senhor ter aberto um espaço na sua agenda, ter vindo falar conosco, e já fica aberto novamente o convite, fica feito um convite para o senhor voltar antes de fazer a inauguração do portal. Então eu deixo esses minutos finais para as suas colocações e seus agradecimentos. As pessoas podem me achar no Facebook, Paulo Henrique Ribeiro, pode me achar lá, Paulo Henrique Ribeiro, tem 3, 4 perfis, você pode me adicionar no blog, e a gente está preparando com todo carinho o site www.tropadeeliteoficial.com.br. E Marcelo, vou dizer uma coisa, a Tropa de Elite Oficial não vai ser só na campanha da pedofilia. Nós vamos estar fazendo campanhas também de doação de sangue, campanhas para combater o câncer de mama, câncer de próstata. Então, a Tropa de Elite, ela junta tudo. São várias organizações para lutar pelo bem-estar da sociedade. Muito bem, eu quero mais uma vez parabenizá-lo. Continue esse trabalho, pastor Paulo, que é de grande importância para a humanidade, não é só para Piracicaba, não. E que o senhor tenha cada vez mais sucesso, que Deus te abençoe e que o senhor conte cada vez mais com o apoio, desde já, através do programa Opinião Agora. Eu deixo aqui o convite para que você acesse o Facebook do pastor Paulo, acesse o blog, quando o portal estiver em atividade, acesse o portal e dê a sua colaboração. Faça a sua parte, porque eles estão fazendo a deles. Só que uma andorinha voando sozinha não vai fazer verão. Então nós precisamos do seu apoio, precisamos da sua ajuda. E desde já, pastor Paulo, pode contar com o programa Opinião Agora e com a Rede Opinião de TV, para que nós também possamos abraçar esta campanha junto com o senhor. Agradeço, Marcelo, agradeço a toda a população de Piracicaba e a todos que estão nos assistindo pela oportunidade de lançar o site. Muito bem, nós vamos ficando por aqui, encerrando o programa de hoje. Voltamos amanhã ao vivo com o meu grande amigo Milton Costa, o presidente do Sindicato da Construção Civil, que vai falar amanhã sobre a situação da segurança na construção civil, que vem melhorando a cada dia. Vai falar também sobre as novidades que o sindicato tem preparado, e eu aguardo você que esteve comigo hoje e estará amanhã também ao vivo a partir das 11 horas. Obrigado aos internautas, a vocês que estiveram conosco, nosso muito obrigado. Nós ficamos por aqui, voltamos amanhã. Até lá. Opinião Agora. Apoio Cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba.
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos.